Release. Olá pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo, tá? Quem fala aqui é Fernando Monteiro de novo. Estou iniciando aqui um áudio, depois eu vou fazer uma edição legal em cima dele, com a intenção de colocar para fora mais algumas coisas que a gente tem visto, né? Que a gente tem percebido ao longo dos dias que vão passando, a gente vai vendo, vai percebendo, vai debatendo com um ou outro que entende também, e chega uma hora que a gente resolve botar para fora para cumprir o que o próprio Yahushua, né, ensinou para a gente, que quando a gente recebe os talentos, a gente não deve enterrar eles, né, guardar só para a gente, e a gente deve passar para frente essas informações. Então, até para a gente poder negociar, né, é uma moeda de troca, na verdade. Os talentos são uma moeda de troca. Isso é prefigurativo aqui na Terra, porque a riqueza representa justamente isso, a riqueza material, né. A riqueza material, ela é uma sombra da riqueza do entendimento, riqueza espiritual, né, como o pessoal gosta de dizer, que é a riqueza do entendimento. Então vamos negociar esse talento aí para quando chegar a hora a gente não se for visto como um servo mau, né, a gente multiplicar. Até porque, como ele já cita isso na parábola, né, e também no livro do Apocalipse da Bíblia, ele já fala que a gente deve comprar ouro refinado dele, né, lá de cima, negociar ouro com ele. Então, nisso ele já está dizendo que é mais uma prefiguração, mais uma sombra, né, que o ouro da terra simboliza o ouro físico, né, ele simbolizaria o ouro do entendimento. Então, na verdade, se você é uma pessoa cheia do entendimento, você é um bilionário do mundo vindouro, né? Se você é uma pessoa cheia do ouro físico, você é rico aqui, mas não tem a riqueza que seria a principal, seria do mundo vindouro. Então, o ouro é a verdade, né? É tudo aquilo que a gente vê. Se a gente parar para observar aqui nessa terra como o trabalho que dá para você achar ouro físico mesmo, né? O ouro metal precioso, você vê a dificuldade que tem para se achar ele. A gente já começa a entender muita coisa, né? E a gente pega de 1 tonelada de terra, vai tirar lá 1 grama de ouro, né? Então, o que é abundante não tem valor, como já é dito nos livros apócrifos, né? Mas aquilo que é raro é de grande valia para muitos. Então, assim, o conhecimento do Eterno é isso, né? É ouro. Então, seja um bilionário, junta a sua riqueza não para esse mundo, mas para o mundo que vai vir. Porque ele mesmo está dizendo isso para ti, né? E se você pegar e juntar o ouro dele, você, quando estiver lá, você vai ser um bilionário, né? Bilionário do entendimento, né? Com a vida eterna. Isso que é o que manda, sabe? Então, eu queria começar um trabalho interessante aqui a respeito de uma coisa que tem acontecido assim em várias áreas, né? A gente vê muito isso na questão do nome do Eterno, tudo bem, a negação, né? É uma coisa normal. Mas está se cumprindo um outro aviso que estava diretamente ligado à besta, né? Isso que é interessante, que a besta e as coisas do anti-Mehushihai, né? Eu não falo, para quem não entende, eu não falo mais anticristo, porque o anticristo, na verdade, o verdadeiro é o anticristo, porque Cristo é a besta, né? Então, se você é contra a besta, então você é um anticristo, né? E o Mehushihai, Yahusha, ele é um anticristo. Ele é contra o Cristo desse mundo, né?
como eles chamam, né, o falso criador, o Deus desse século, que cegou o entendimento das pessoas. Ele é contra ele, então, se ele é contra, eu também sou. Então eu também sou o anticristo. E o anticristo, no caso, vamos falar aqui, o Jesus Cristo, Jesus Cristo, né? Como você quiser, a variação, como você quiser dizer. E ele seria o anti-Mehushihai, né? Porque ele é contra o Mehushihai, ele é contra aquilo que nós chamamos de Messias, né? Então, o que eu tenho visto ocorrer é um cumprimento de coisas que Dayanulo, né? A gente conheceu aqui como Daniel, falou a respeito do anticristo, que ele negaria, ele negaria os tempos e a lei, né? Ele negaria os tempos e a lei. Isso é muito interessante, porque os tempos a gente já vê que são negados, né? Mas se formos falar de tempos em termos de dias e de horas, né? A gente já tem um padrão totalmente romano, né? Que a gente já segue um padrão totalmente romano em cima disso. E tem pessoas que ainda dizem que o Império Romano não domina o mundo, né? Sendo que tudo está escrito. Você tem aí a maioria das coisas, a língua latina é utilizada, você vê o domínio deles em cima de. Porque você vai numa cidade, uma cidade tem cidades aí que tem centenas de embaixadas romanas, né? Que são as igrejas católicas, vamos dizer assim, que são embaixadas. Aquilo ali é território do Vaticano, né? E então, em cima também dos tempos, né, que a gente segue um calendário gregoriano. Então, isso aí já realmente aconteceu, cumpriu. Agora seria negada a lei. A lei. Interessante a gente perceber, a gente tem que analisar o seguinte, tá? Lei. O que é lei? Aqui está falando da lei, Dayanulo no caso, ele fala da lei de Moisés. Será que ele falaria da lei de Moisés? Até poderia se entender isso, né? A respeito da lei de Moisés. Mas existe um detalhe interessante, que eu até comentei isso num texto, e conforme for a gente pode até fazer uma leitura dele aqui, tá? Mas continuando. Essa lei é o seguinte, gente, que temos entendido, né, aqui dessa forma, e nós vamos passar para frente. A gente pensa o seguinte: você tem o teu fórum aí da tua cidade, né? Lá são feitas as leis que o município, né, deve seguir, por exemplo. Tem as leis que o estado deve seguir e tem as leis que a federação deve seguir, né? Esse é um padrão meio normal por aí afora nos países. Só que essas leis elas não funcionam se elas não forem escoradas, né? Elas têm que estar escoradas numa lei principal. E essa lei principal, ou as leis principais, nós vamos falar da lei máxima, né? Da lei principal mesmo. São as leis ou a lei principal do Eterno. Então nada vai funcionar. Se você pegar, por exemplo, faz uma lei contra um ladrão. O ladrão ele rouba lá um carro e existe uma lei que prevê que isso é crime e tal, ele tem que ser preso. Então tá, isso é uma lei social nossa, né? Uma lei de controle social. Só que essa lei não vai funcionar se ela não tiver uma lei principal antes dela. Já vamos entender isso já. A lei do eterno, por exemplo, tem as leis da física. Como é que eu vou, por exemplo, eu vejo um ladrão roubando, eu sou um policial, eu estou numa viatura policial, eu vejo um ladrão roubando, ele rouba e sai com o carro. Então, se eu não tiver as leis principais do eterno funcionando, por exemplo, ação e reação, atrito, inércia, eu não vou conseguir ligar o carro, eu não vou conseguir engatar a marcha, eu não vou conseguir acelerar, eu não vou conseguir ter o atrito para esse carro desenrolar na pista e seguir esse ladrão e prender ele. E também, se eu pegar isso já com todas as leis funcionando, né, as leis primárias, eu também não vou conseguir prender, porque se eu não tenho as leis da física, né, funcionando, as leis primárias, como é que eu vou conseguir prender uma pessoa numa cela? Sendo que o que segura ela dentro da cela não é a lei do fórum que segura ela na cela. O que segura ela dentro da cela são as leis da física, porque dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você colocar uma pessoa numa cela, ela não vai conseguir atravessar uma barra de ferro ou uma parede. Então, essas leis são as leis que regem as leis primárias, tá? Do mundo, né? Vamos dizer assim, entendeu? Então, se você não tiver elas, meu amigo,
não adianta você fazer mais nada. Na verdade, sem essas leis do Eterno, o mundo não existiria como ele existe. E a gente tem que falar de uma lei principal, que sem ela, nada teria o formato que tem, não estaria do jeito que está, que se chama gravidade. Interessante que a gente estamos observando essa lei até sendo negada agora, sabe? Essa lei ela vem sendo negada com força e veemência agora, cumprindo os avisos, né? Os avisos que a gente vê de Dayanur. Por exemplo, se a gente pega a questão da própria lei de Mehushua, né? Moisés, você vê que as leis dele também não funcionariam se elas não tivessem embasadas na criação, por exemplo. Mehushua, ele tinha uma lei que dizia que você, vou repetir mais uma vez, não podia comer carne de porco. Só que essa lei não funcionaria se não houvesse um entendimento anterior, uma lei anterior, que se refere justamente à criação desse animal. Quando esse animal foi criado, ele já foi criado com a intenção de ser uma aula a respeito daquilo que você não poderia fazer, né? E o que Mehushua fez? Mehushua só pegou aquilo que já era um entendimento em cima do animal, ele recebeu isso do Eterno, tá? Provavelmente naqueles 40 dias que ele ficou isolado do povo, conforme a gente lê nos apócrifos, né? Foi ali um período de aprendizado dele. E ali ele entendeu o que o animal significava, né? E como o povo não quis saber de ser livres, né? Apenas com 10 leis básicas, ali passou-se então a ser uma lei totalmente física. E ele pegou o entendimento que havia em cima do animal e transformou isso numa lei. Mas infelizmente as pessoas não entendem ainda. Se você chegar para a maioria das pessoas e perguntar por que eu não posso comer carne de porco? Uma pessoa que não coma, de algumas religiões que a gente vê aí, né, os próprios judeus, né? Por que eu não posso comer a carne de porco? O que acontece lá em cima? O que acontece entre mim e Al, que eu não posso comer a carne de porco? Eu não digo o animal, né? Quando eu falo agora, eu falo do animal. A pessoa não vai saber te responder. Entendeu? Então ela simplesmente vai estar praticando um ritual físico, sem entender do que está acontecendo. Ela pode até dizer para ti, o animal é sujo, o animal é imundo. Mas a gente sabe que qualquer coisa que você passe no fogo, que você cozinhe, fica limpo. Então por que não pode comer o animal? Na verdade, não é o animal em si, é o que o animal representa. E hoje a gente está vendo o que esse animal representa. Está começando a aparecer em toda a sua força, né, no entendimento. Então eu te pergunto, se a gente já está sabendo o que significa esse animal, o que ele representa diretamente e indiretamente, mas principalmente o diretamente, que está relativo ao nome, né? Ao nome e da onde está vindo a mentira. Eu te pergunto, o que vai fazer mais mal para você? Você comer o animal porco, o animal físico, ou o animal porco do entendimento? Então, é aí que está a diferença entre a lei do Eterno e as leis dos homens. As leis dos homens se utilizam das leis já prontas do Eterno, algumas leis do entendimento, algumas leis físicas. Então, esse é o detalhe que eu quero chegar com vocês aqui. Eu já vi muitos pastores, né, em especial um vídeo que eu vi há pouco tempo de um pregador da igreja adventista, que eu não vou citar o nome, falando que no caso Deus, né, Deus se entristece se você come carne de porco. Então, vamos analisar o seguinte, no caso no vídeo ele falava do animal, o porco, né? O animal, aquele porquinho do chiqueiro. Só que você pensa o seguinte, esse pastor, ele está proibindo as pessoas de comer o animal do chiqueiro. O porco animal, né? O bicho, a besta, entendeu? A besta do campo. Só que quando você vai na igreja dele, todo dia ele te empurra goela abaixo um tacho de porco. Porque ele está pregando a doutrina que veio do chiqueiro dos suínos, que no caso é o Vaticano, e também, né, o nome do suíno-chefe, que é ensinado dentro da igreja dele. Então ele está te proibindo de comer o porco físico, mas ele te empurra a goela abaixo o porco do entendimento, o porco espiritual. Eu te digo, por qual ele será julgado? Pelo primeiro ou pelo segundo? Toda pessoa que tiver um pouco de inteligência e entendimento vai se ficar pasmo agora, né? Para você ver como a gente segue
uma coisa enganosa, né? A gente é ensinado a praticar rituais físicos que não levam a lugar nenhum, que não te garantem salvação nenhuma, e o entendimento que seria o importante realmente a gente é abandonado, né? Porque eles não entendem a lei do eterno, né? Eles não entendem as leis do eterno. E a lei principal, que é o que eu quero falar agora, que é a gravidade. Então, nós vamos chegando aos poucos no assunto. Bom, gente, a gravidade, ela é a responsável, né, por dar a forma a este mundo que a gente está aqui em cima, né? Os prédios, as casas, a terra, aquela pedra que está lá naquele morro perto da tua casa, o teu carro não estaria parado onde ele está, né? Tipo assim, os seus móveis na tua casa, nada estaria como está se não fosse a gravidade. Entendeu? A gravidade é responsável por tudo, por toda essa estruturação do mundo que a gente vive, né? Só que a gravidade, ela é a lei desse mundo, tá? É a lei deste mundo físico, um mundo de 3 dimensões, entendeu? A gente tem uma dimensão que você não consegue tirar nada, a primeira. A segunda dimensão você já consegue ter superfícies planas, né? Você consegue ver uma folha de papel, por exemplo, ela tem largura e altura. Ela até vai ter profundidade, mas é desprezível. Vamos falar no sentido direto, visual, né? Então você vê em largura e altura. Então uma folha ela tem um plano, 2 dimensões. E nós temos a terceira dimensão, que é a que a gente vive, né? Sendo a quarta o tempo, mas que é o que mede, no caso, a nossa existência nessa realidade aqui. Mas a terceira dimensão é o que dá ao formato a nossa habitação. Nós temos altura, temos largura e temos profundidade. E a gravidade é que faz isso tudo se manter na forma em que está. A gravidade, gente, ela é uma sombra do ego. É aquilo que atrai. Né? É uma sombra do egoísmo. Por isso ela é a lei desse universo. Tá? Que esse universo é um universo no qual Satanás foi colocado como príncipe. Ele é o principado desse universo. Ele rege esse universo. Isso a gente sabe bem. Tá? E a gente vê que vivemos aqui nesse mundo experimentando tanto o bem quanto o mal. O mal que, no caso, o Eterno quis omitir do homem, mas por uma questão de justiça, né, necessidade de conhecimento e também o homem quis conhecer. Então o homem está vivendo um período um caso aqui de alguns anos, né, de 6 a 7 mil anos, provando do bem e provando do mal. Até porque lá na frente, quando estiver instituído um reino eterno, não haja uma acusação dizendo, não, vocês não sabiam, não, vocês não viveram. A gente viveu esse período de experimentação do bem e do mal. Então não vai ter acusação a respeito desse ponto. Então a gravidade ela atrai para o centro, tá? Tudo vai para o centro, aponta para o centro. É como a gente no coração, né? O ser humano tem um egoísmo que aponta para dentro, no meio do coração. Então tudo lhe atrai para si, sabe? E é isso que a gravidade representa, né, no nosso plano aqui. O ego, o nosso egoísmo, ou o ego, por assim dizer. E a gente entendendo a força da gravidade como uma sombra, no caso, porque a Terra também representa o homem, vamos dizer assim. Terra e homem, que o homem veio da Terra, então o planeta Terra é uma sombra do próprio homem. Então, a gente percebendo a função da gravidade, simbolizando justamente o egoísmo, a gente entende por que está se tentando negar essa lei hoje, né? Porque o adversário ele sempre vai tentar negar aquilo que entrega a ele, que condena a ele. E a gravidade, quando analisada, ela condena a obra desse mundo, as obras do inimigo, vamos dizer assim, sabe? Então a gente consegue entender o porquê de negar essa força em negar aparecer mais essa, né? De tantas que tem aparecido, mais essa agora também, sabe? Então, diante disso, dessa força, que é uma lei transcendente, pois você não consegue ver, né? Mas tipo assim, você consegue ver os efeitos dela, mas você não vê a lei em ação. Não é como você vê uma pessoa sendo presa, por exemplo, numa cadeia. Você está vendo a lei em ação. A gravidade, ela é uma lei invisível, mas ela existe, você sente ela, né? Dentro desses estudos, existe um termo muito interessante, né?
que se chama equilíbrio de centro de massa, sabe? A gente tendo em vista que a gravidade representa o ego, no caso do ser humano, eu já vou dar mais uns exemplos interessantes sobre isso. O equilíbrio de centro de massa, ele vai que toda a gravidade ela aponta para o centro da massa, né? Se você tem um corpo, se você tem algum corpo massivo, né? Ou alguma coisa, vamos dar um exemplo lá no espaço, flutuando no espaço, aquela massa que aquele corpo tem, ela vai ter uma força de atração apontando para o centro dela. E é isso justamente que dá o formato esférico, né? Também já vou falar alguma coisa mais sobre isso. Mas um exemplo interessante que a gente pode falar a respeito do equilíbrio de centro de massa é quando a gente vê o nosso planeta. Por exemplo, nosso planeta, os cientistas dizem que possui um núcleo de metal derretido, de ferro derretido. E esse ferro ele circula nesse núcleo, gerando várias forças ali, né? E a circulação desse ferro provoca inclusive os efeitos que a gente vê na nossa crosta terrestre e tal, como terremotos, né, e tal. E vamos comparar isso com o homem. Você vê, a Terra ela possui ferro líquido circulando dentro dela, e o homem também. O homem possui ferro líquido circulando dentro dele. Como assim, Fernando? Você está louco? Não, o sangue ele é vermelho por quê? Você já estudou sobre isso? O sangue ele é vermelho por causa da composição de ferro que existe nele. Tá? Se você pegar o sangue, por exemplo, de certos crustáceos marinhos, eles possuem um sangue azul, porque tem cobre no sangue. Então, o homem possui o sangue vermelho, escarlate, né? Justamente por causa do ferro. E é interessante a gente, quando falar de escarlate, já lembrar do ferro como o Império Romano, né? Que é a última etapa do mundo, é a parte baixa do corpo humano. E você pode associar também que o núcleo de ferro do planeta está ligado justamente a esse aviso, a essa prefiguração. Então, assim como circula sangue no núcleo da Terra, em forma de ferro derretido, né, assim também circula no homem o sangue vermelho composto de ferro. Né? E o coração é que faz esse serviço de bombear. E o coração é o centro do homem. E muitas vezes na escritura o coração é usado como um símbolo do entendimento, da onde o entendimento vai se instalar, né? O teu coração, né, é o lugar onde se instalaria o entendimento, né? E nós temos a representação física no corpo, que é o coração. Então, da mesma forma que também o núcleo da Terra seria o coração dela. Então, é tudo muito interligado. Muito interligado. Eu citei agora há pouco também a questão do equilíbrio de centro de massa, né, como sendo o responsável pelo formato esférico que a gente vê em certos planetas. Eu quero até usar o exemplo do asteroide Planeta Não, aí até meio existe divisões aí de opiniões, né? Mas o planetinha Não, que fica no cinturão de asteroides, né, chamado Ceres. Ele tem por volta de 400 km de raio, é um planeta pequeno, um super asteroide, vamos dizer assim. E se você pegar as fotos que foram tiradas dele, você vai ver que ele já tem um formato esférico. Começa a ter esse formato esférico, não muito perfeito, mas já é quase esférico por causa da massa dele. Ele não tem uma massa. Se ele fosse um corpo menor, ele não teria esse formato. A gente vê fotos de asteroides aí pequenos, você vê que ele não tem um formato redondo, ele é um formato todo acidentado. Agora, por quê? Porque ele não tem massa suficiente para se colapsar numa forma esférica. Então, ele não se colapsa numa forma esférica por causa da sua massa, que é pequena. Agora, Ceres já começa a ter um certo tamanho, em que ele já começa a se auto-colapsar numa forma esférica. Entendeu? Por causa do equilíbrio de centro de massa, que eu estou falando a vocês aqui. Tá? E eu até, aproveitando essa questão de Ceres, a gente começa a já entender, já começa a dar pequenas pitadas na questão do amor, porque o título do vídeo é Gravidade versus Amor. Né? Então, gravidade, lei deste mundo físico de 3 dimensões. Né? É o que rege o mundo físico. Gravidade simboliza o ego, o egoísmo.
Gravidade é aquilo que é atraído para si, num centro, quer dizer, num centro de massa. E o amor, a gente vai reparando que o amor é justamente o inverso. Eu até citei naquele vídeo do Natal que esse mundo é um mundo do contrário, né? A gente fala a verdade para as pessoas se ofendem. E quando você fala mentira, todo mundo se alegra, todo mundo se une para festejar. O Natal agora mostrou isso, né? Todo mundo se uniu para festejar uma mentira, né? Fazer suas ceias, né? Suas festas e tal. E quando você fala a verdade, todo mundo se entristece com ela, entendeu? Se desune, se separa, porque esse mundo ele é regido pela gravidade. É por isso a gravidade é uma lei, a lei básica do mundo feito para como principado do adversário, né? De Shamuel, Samael. Então é por isso que quando você fala a verdade aqui, não poderia realmente ser algo aceito de uma forma fácil, né? Só vai aceitar aqueles que não são deste mundo, que são regidos por uma outra lei. E essa lei é chamada de amor. Aí o pessoal vai começar a entender. Então, o que acontece com a questão do amor? O amor é uma lei, realmente. O Messias falou isso. A gente vê o amor, uma representação do amor aqui, como essa lei que une as pessoas próximas, né? Os parentes e os amigos. Né? Também já vamos entender isso mais. Mas antes de falar disso, eu queria comentar uma coisa interessante a respeito de séries, sabe? Eu já falei a questão dele ser esférico e o porquê dele ser esférico e a questão dos estudos que já comprovam isso, né? E o Ceres, eu disse o que ele teria 400 km de raio, então ele vai ter mais ou menos 800 km de largura, né? Então, vamos analisar uma coisa bem interessante que eu não sei se as pessoas perceberam. Quando a gente vê no livro não só no livro do Apocalipse da Bíblia, mas nas citações da Nova Jerusalém, embora não apareça na Bíblia, infelizmente, porque deixaram tudo de fora, na Bíblia mais citações da Nova Jerusalém, só se fala da Jerusalém sombra, que é a terrena, mas existem livros apócrifos que falam na Nova Jerusalém várias vezes, né, falando que ela virá e aquela afirmação do Eterno de que ela virá, né, afirmação, promessa, né, de que ela virá a nova Yahushua Oleim, né? Nós chamamos de Nova Jerusalém, a nova Yahushua Oleim, entendeu? Se a gente for, que é o único livro que eu vi que dá esses dados para nós, é o livro do Apocalipse da Bíblia. Se a gente for na Bíblia lá, no Apocalipse da Bíblia mesmo, e analisar as dimensões que nos são dadas a respeito da Nova Jerusalém, a nova Yahushua Oleim, tá? Ela possui entre 2.200, isso transferindo a medida que está lá, que está em medida em estádios, né? É uma medida de época, não sei se romana ou grega, não parei para estudar isso, mas é uma medida de época. Então, se você pegar e transformar isso para quilômetros, vamos falar numa linguagem mais atual, quilômetros, nós vamos ter entre 2.200 a 2.300 quilômetros de lado. Essa cidade celestial, ela tem 2.200 a 2.300 quilômetros cada lado dela, cada lado. Então são 2.200 quilômetros aqui, 2.200 quilômetros ali, até fechar um quadrado. E a altura também é 2.200 quilômetros. Ela é uma cidade quadrangular, quadrangular. Mas Fernando, onde é que você está querendo chegar com isso? Olha, essa cidade ela é um quadrado muito maior, muito maior. Ela chega a ter praticamente 3 vezes, 4 vezes a largura do asteroide Ceres, né? Então, Ceres, você veja que Ceres, com um pequeno tamanho em relação à Nova Jerusalém, ele já se colapsa numa forma esférica devido ao equilíbrio de centro de massa, porque nele rege a gravidade, a lei desse universo, o ego, o egoísmo. Então está tudo centrado na sua massa, o seu formato, tá? E engraçado que na nova Yahushua Oleim a gente não vê isso acontecer, apesar dela ser muito maior. Olha o tamanho dessa cidade em relação a Ceres. Ela é muito maior mesmo. E como é que ela não se colapsa? Ela não se autocolapsa em uma forma esférica. Como isso não ocorre, né? Que interessante. Será que ali seria regido uma lei diferente daqui? Uma lei básica diferente desse universo em 3 dimensões que a gente vive? Seria isto? Pois então, gente.
ali com certeza não ocorre esse colapso em forma esférica, justamente porque ela não é regida pela gravidade, mas sim por essa lei que estamos falando aqui, o Ohave, né? O amor. É uma lei que, em vez de unir a matéria, ela une o corpo de Yahushua. Ela existe para unir o corpo do Messias, o corpo de Yahushua. Porque ele mesmo diz: sejamos todos unidos em amor. Assim como a matéria toda é unida por gravidade, que é o inverso, nós seremos unidos em amor. Por isso, então, é como se o amor ele anulasse, fosse uma lei capaz de anular a gravidade. A gravidade quer te manter aqui, preso no chão. E se você não tiver algo para pisar, você vai afundar, né? Então é como se o amor anulasse, né, essa lei. Interessante a gente notar também que dentro dos estudos da física e da matemática, as formas mais resistentes, né, dentro desse mundo, na criação desse mundo, as mais resistentes são justamente as formas parabólicas, né? As formas redondas, vamos dizer assim, né? Para quem nunca estudou sobre catenária, por exemplo, vai estudar sobre catenária. O princípio da catenária é o que faz uma pedra angular sustentar um portal redondo, né, um portal em arco. E repare, gente, que dentro dessa parábola da catenária, né, o próprio Yahushua se identifica como pedra angular, né? Então você veja que ele está respaldando a questão da parábola de uma forma matemática e física, né? E existem experimentos aí mostrando que, já um caso aí, inclusive no YouTube você vai achar, uma pessoa que fez um banquinho e os pés do banquinho eram 3 lâmpadas inteiras, né? Ele montou as lâmpadas em 3 pernas, subiu em cima e as lâmpadas não quebraram porque tem formas esféricas em globo. Então aquilo tem o princípio da catenária. É um princípio já que o Eterno deixou aí prefigurado, né? Uma sombra, para poder já mostrar que a força das parábolas, né? Por isso que ele fala em parábolas, para que vendo não enxerguem, né? Escutando que ouvindo não escutem. Então a parábola, ela já está. Se você não acredita que parábola realmente é uma coisa forte, você pode olhar no físico, porque a sombra está ali. Né? Se você for fazer uma estrutura, uma ponte, para ela ser resistente, ela precisa ter arcos parabólicos. Né? Então, mesmo sendo de ferro, ela precisa ter a linha de ferro reta, mas precisa ter um arco embaixo parabólico, por causa do princípio da catenária. Né? Então, e assim vai se mostrando porque o arco distribui as formas por igual, né? Sempre apontando para o centro, né? Esse é o princípio do círculo, né? Da parábola, apontar para o centro as forças, né? É por isso que, como eu citei antes aí sobre séries, ele fica esférico devido às forças apontando para o centro, né? E procura um equilíbrio de massa no centro, entendeu? Então é por isso que aqui é tudo desse jeito. Agora lá não se aplica. Na Nova Yerushalayim é outra lei. É uma lei inversa a esse mundo de sofrimento que a gente vive. Né? Lá um corpo com 2.200 quilômetros de lado, um quadrado gigante, gigantesco, mantém-se numa forma quadrangular, né? Sem se colapsar, vamos dizer assim, numa esfera. Né? Porque se você do nada, puf, cria agora um corpo desse tamanho, vamos dizer assim, feito de vamos dizer, da matéria que a Terra tem, por exemplo, né, essa mistura de minerais e tal. Ele vai, num primeiro momento, ele vai ficar quadrado, mas aos poucos ele vai se colapsando numa forma esférica, né, com o tempo. É uma tendência devido ao equilíbrio de centro e massa. Espero que o pessoal tenha entendido isso, tá? E tenha conseguido associar com os ensinamentos de Yahushua, que é o que é mais importante, tá? Tem muito tempo que eu tenho percebido esses detalhes que eu estou passando aqui para vocês nesse áudio, e há uns anos já, sabe? Mas eu resolvi não falar nisso até isso amadurecer um pouco mais, né? Porque a gente precisa ter certeza que aquilo realmente tem sentido e se encaixa nas coisas do Eterno, né? Mas quando eu vi esses 2 filmes aqui, que eu vou usar como exemplo, até tem mais exemplos fora esses 2 filmes, mas eu vou usar esses 2 que são os mais fortes, né? Aí eu tive certeza que estava chegando a hora talvez de passar alguma coisa adiante meio logo, né? Então, vamos lá.
E isso me faz querer seguir meu coração. Pode ser que tenhamos passado tempo demais tentando resolver isso com teoria. Você é uma cientista, Brent. Então me escuta. Quando eu digo que o amor não é uma coisa que inventamos, é observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa. O amor tem um significado, sim. Utilidade social, integração social, geração de filhos. Nós amamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social disso? Nenhuma. Talvez signifique alguma coisa mais. Alguma coisa que não podemos ainda entender. Talvez seja alguma evidência, algum artefato de uma dimensão maior que nós não conseguimos perceber. Eu fui arrastada pelo universo até alguém que não vejo há uma década, que eu sei que deve estar morto. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Talvez devamos confiar nele, mesmo que não o entendamos ainda. A gravidade. Foi a gravidade. Se pudéssemos ver a estrela colapsada lá dentro, a singularidade, resolveríamos a gravidade. E não dá para tirar nada de lá? Nada escapa do horizonte, nem mesmo a luz. A resposta está lá, só não dá para vermos. Ele tá lá, aquele é o buraco de minhoca. Tá, não precisa cuspir, Romley. É uma esfera. É claro que é. Por quê? Pensou que seria só um buraco? Não, é que nas ilustrações que eu já vi, eles... Nas ilustrações estão tentando mostrar como funciona. Então, digamos que você queira ir daqui até aqui. Mas é longe demais, não é? Uhum. Então, um buraco de minhoca dobra o espaço assim, para você pegar um atalho por outra dimensão. Tá bom? Então, para mostrar isso, eles transformaram o espaço tridimensional em 2 dimensões, o que coloca o buraco de minhoca em 2 dimensões. Um círculo. O que é um círculo em 3 dimensões? Uma esfera. Exato. Um buraco esférico. Na 5ª dimensão deles, eles nos salvaram. E quem são eles? E por que eles iriam nos ajudar? Eu não sei, mas eles construíram esse espaço tridimensional dentro da realidade pentadimensional para que você entendesse. Ah, não tá funcionando. Está sim. Você viu que o tempo é representado aqui como uma dimensão física. Você deduziu que pode exercer uma força através do espaço-tempo. A gravidade. Para enviar mensagem. Afirmativo. É a gravidade. Não entendeu ainda, Darcy? Eu mesmo me trouxe aqui. Viemos nos comunicar com o mundo tridimensional. É por isso que estou aqui. E vou achar uma forma de dizer a Murphy assim como achei este momento. Como, Cooper? Amor, Darcy, amor. É como a Brandi disse. Minha conexão com a Murphy é quantificável. É a chave. Amor, Darcy, amor. Amor, Darcy, amor. É como a Brandi disse. Minha conexão com a Murphy é quantificável. É a chave. O que viemos fazer aqui? Descobrir como dizer a ela. O relógio. O relógio. É isso. Passamos os dados pelos ponteiros para ela. Darcy, traduz os dados para Morse e transmita para mim. Traduzindo dados para Morse. Cooper, e se ela nunca voltar para pegá-lo? Ela vai. Ela vai. Como você sabe? Porque eu dei para ela. Como você sabe? Porque eu dei para ela. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também.